E aí, amigos, salve, salve. Estamos aqui mais uma vez, eu, Natan, para a gente bater um papo, conforme prometido, sobre mais um tabaco da Condado Tabaco, é o Obelisco. Eu comprei esse tabaco junto com o Grão Vizir, uma partida de dois, né? Grão Vizir e Obelisco. E o Grão Vizir eu já fiz as minhas impressões e está aqui no canal. Ok, gente? Então hoje nós vamos bater esse papinho sobre o Obelisco, ok? E o Obelisco, antes que a gente comece a falar sobre o tabaco em si, o Obelisco é uma pedra, é um monolito, normalmente construído, né, arquiteturalmente, e ela vem, esse termo, a ideia do obelisco, ele vem de épocas remotas, pré-mesopotâmicas, né? Então, normalmente é uma pedra, né, um espigão de base quadrangular, monolítico, colocada sempre numa posição vertical, e o topo dele sempre é de uma forma piramidal, pontuda, a ponta para cima. Isso aí na época do Egito antigo, né, o Egito faraós, ele era colocado em homenagem ao deus Sol, ao deus Ra, né, nas praças principais. E isso perdurou, né? A humanidade foi aos poucos perdurando esse costume, e a gente tem obeliscos aí, símbolos obeliscos em vários países. No Vaticano tem, São Paulo tem, na Argentina tem, né? Nos Estados Unidos tem. São diversos os países e povos que mantêm a tradição de um obelisco nas suas cidades principais. Essa é a apresentação mais ou menos em cima da palavra, e aí nós vamos começar a falar sobre o nosso tabaco da vez, que é o Obelisco, ok? A apresentação da marca Obelisco vem nessa latinha padrão da Condado Tabacos, né? E a identificação vem no fundo. Então, como a gente pode ver por aqui, Obelisco no fundo. A apresentação é a mesma, padrão, né? O logo, Condado Tabaco, e a identificação, como dito aqui. Eu chamo essa identificação de leitinho, né? Lata de leitinho miniatura, porque ela tem realmente a aparência cilíndrica de uma pequena lata de ninho. O padrão é o mesmo, de fechamento, né? Mecânico, né? Eu já tirei ele da latinha e coloquei no nosso vidro aqui, né? Então tá aqui o Obelisco. E a quantidade que vem é 50 gramas, né? Vem uma quantidade discriminada de 50 gramas, mas ele vem com mais, né? Vem uma média aí de 57, 56, varia um pouquinho, do mesmo jeito que o Grão Vizir. Bom, eu comecei, ele chegou aqui, salvo engano, estou aqui com o nosso cafezinho, e hoje nós vamos experimentá-lo, estreando inclusive também, o cachimbo já está carregado, aqui, né, ele já está carregado, e nós vamos iniciar a experimentar com esse Bazanelli, né, modelo Canadian, ok? Modelo Canadian aqui, nós vamos fazer a degustação do Obelisco nesse Canadian. Eu comecei ele, chegou aqui, salvo engano, dia 9, eu comecei dia 12, salvo engano, foi a primeira vez, porque eu acho que dia 9, dia 10 eu comecei com o Grão Vizir, dia 11 Grão Vizir, dia 12 foi ele, aí foi alternando. Então tem uma média de aproximadamente umas 10 fumadas com o Obelisco, ok? Vamos,
e alternei grão-vizir com o obelisco. Grão-vizir, como eu falei, volto a repetir, a nossa impressão está aí no nosso canal. O corte dele, o corte é o corte ribbon, né? O corte dele é o corte ribbon, livre, tem algumas fitas um pouco assim maiores, né? Mas é um corte ribbon, ok? E creio que esse é o padrão da marca Condado Tabaco. Composição dele, a composição é Virgínia escura, né? De base, Latakia e Burley. Virgínia, Latakia e Burley. E aí eu destaco o próprio contato que eu fiz com o Master Blender da Condado, o Lucas Novaes. Eu fiz um contato com ele para fazer as minhas resenhas tanto do grão-vizir quanto do obelisco, e o Lucas me informou o seguinte, aí tá entre aspas, portanto é informação direta do Lucas, Master Blender da Condado. O grão-vizir e o obelisco, todos dois têm Virgínia e Latakia. Todos dois têm Virgínia de base e Latakia. O grão-vizir, que eu já fiz o bate-papo, tem Perique, Virgínia e Latakia. O obelisco, que é neste caso aqui, é este que nós estamos batendo um papo, não tem Perique, ele tem Burley. Então é Virgínia, a Latakia, né, os orientais, e Burley. As Virgínias são as Virgínias de qualidade, trabalhadas para destacar os sabores. No obelisco, como eu dito, e citando o Lucas, não tem Perique, o Burley. E esse Burley é um Burley suavizado, dada a força natural do Burley. E mesmo assim ele está na mistura para dar força e rebaixar o dulçor natural das Virgínias. Junto com essas Dark Virgínias ele faz essa mistura e assim a Esmirna, não é o Esmir, a Esmirna se destaca mais. Na verdade, a gente durante a fumada a gente vai ver que quem estiver fumando ele vai ver que elas dançam entre si e há um equilíbrio, ok? E sobressai às vezes a Latakia, inclusive a Latakia eu tenho uma situação para falar, ok? Embora tenha como ele diz, 30%, mas ela é perceptível. E aqui, mais uma vez, eu destaco a ideia, pelo menos nesses dois que eu experimentei, eu destaco a ideia do Master Blender. Qual é a impressão que a gente tem? A preocupação dele é fazer uma composição que permita, mais uma vez, um perfeito equilíbrio entre as folhas, né, e a fumada, ok? Na fumada. Falando nisso, já a gente começa. E aí o Burley, ele entra com um incremento de dar um pouquinho mais de força, ok? Ele entra com esse incremento de força natural, contrabalanceia o Virgínia, e eles todos se combinam, não é? E como eu digo, aí já são palavras minhas, como eu digo, a combinação é para que se erga o monumento. Que monumento é esse ao sultão, por assim dizer, numa metáfora, o obelisco. Então, durante a fumada, eles se complementam, se intercalam entre si para que surja o obelisco, que é o monumento, é a fumada mais completa. O aroma a frio do obelisco. Quando a gente abre a lata ou o recipiente onde a gente esteja armazenando, a gente percebe o cheiro do defumado, claramente, né? A gente percebe o cheiro do defumado, e aí eu faço a ressalva que eu citei há pouco. Eu separei 2 amostras de tabaco amigo, já mandei para um confrade, e tem um confrade aqui na minha cidade, em Salvador, que também está separado ali a porção, nos saquinhos Ziploc. Não tem como fugir da percepção da lataquia do defumado. A gente coloca ele no ambiente e aí o que tiver próximo absorve, a gente sente o aroma clássico daquele tabaco defumado. Então o aroma frio, né? O aroma frio a gente vê ali, né? Os tabacos escuros, as Virgínias, a Virgínia, aquela fita de Virgínia bem destacada ali, ok? Então o aroma é aquele aroma normal de tabacos com
frutados, né? Aquela leveza da Virgínia. O lataquia nitidamente presente também, né? Frutado leve, a gente lembra algo como fruta, bolo de fruta, pão de ló, pão de frutas, né? Aqueles aromas defumado, claro, não tem como correr. A gente percebe que a lataquia está aqui. Então o aroma da Virgínia é destacado e a gente percebe o lataquia defumado leve. Umidade desse tabaco igual ao do anterior, igual ao do grão vizir. Eu considerei ele seco. É um tabaco com uma umidade bem reduzida, um tabaco seco, né, ao toque, a gente percebe isso e isso vai se refletir claramente na queima. Então eu já adianto aqui, a queima dele é uma queima bem tranquila, tem uma excelente queima, ok? O que é facilitado pela baixa umidade. Falando nisso, vamos começar, né? Tomando nosso cafezinho aqui. Vamos começar aqui com o meu Canadian da Bazanelli. Os tabacos iniciais. Então, como eu falei, a queima dele é uma queima muito os tabacos iniciais. A queima é muito boa. O aroma, agora vamos falar sobre o aroma queimando, né? O aroma durante a fumada. O aroma é aquele aroma agradável, levemente defumado, agora é um aroma extremamente agradável. A queima dele é muito boa. E o aroma é aquele aroma agradável, levemente defumado. Sabor. Sabor é extremamente agradável, gostoso, muito levemente defumado, né? Aquele pouco defumado. E o principal, durante a fumada, a gente leva a impressão de que ele tem um leve amendoado, né? Aquela coisa levemente amendoado, ok? Eu creio que isso deve-se talvez ao bule. Eu creio que deve ser o bule. E me remeteu também assim muito levemente, prazerosamente, uma leve aparência como um charuto, coisa muito distante, nada impactante, ok? Mas o sabor é extremamente agradável. Retrogosto, né? Retrogosto deste tabaco. Eu considerei ele um retrogosto bem suave, né?
O Obelisco eu considerei bem suave e semelhante ao Grão-Vizir. Como eu falei, parece-me que tem aquela leve impressão de um charuto, né? O sabor, e o retrogosto é esse, é suave, não perdura, não embarga a garganta, não dá pigarro. Mordida na língua. Mordida na língua, né? E aqui destaque-se, não é tongue bite, quando eu quero falar. Mordida na língua é como se ele desse muito leve aquela pequena picânciazinha muito sutil depois de as fumadas, ok? Tongue bite também não senti, nem tongue bite, evidentemente em função da temperatura ou de química. Ele é um tabaco natural, folhas naturais, não tem aditivo aromático. Rum Note. O Rum Note eu considerei agradável a tolerável. Não há nenhum impacto que torne desagradável para quem não seja fumante. A força nicotínica dele eu avaliei também como média. Eu não considerei um tabaco forte, eu não considerei ele como um tabaco forte. Considerei uma força nicotínica média. As minhas impressões finais. A fumaça é cremosa, gostosa e levemente picante. É um tabaco que eu considerei extremamente delicioso também. É um tabaco levemente defumado e eu considero ele também um tabaco para cachimbadas reflexivas, cachimbadas como sempre de apreciação. A fumaça é densa, o aroma é agradável e é uma fumaça saborosa. Eu diria que a Latakia e o Burley, nessa composição, nesse blender, eles estão com o fito de destacar o sabor dessa mistura e fazer dela, mais uma vez, uma mistura destacada. O Latakia eu entendi como sendo para dar o sabor final, né? E aquele toque levemente defumado clássico do Latakia. E aquela pimentinha, né? Aquela picância levezinha, bem leve na língua. E repito, não é tongue bite, não é tongue bite. E a Latakia, que eu entendi também, não tem nenhuma ideia de suplantar, de ser o predominante, né? O protagonista do processo. Eu diria que é como se a Latakia dissesse assim: olha, eu estou aqui no tabaco, eu estou aqui na fumada, mas não se preocupe, porque sua esposa ou aqueles que estiverem ao seu redor não vão se incomodar com o famoso aroma de defumado, de fogueira queimada, típico do tabaco defumado. E o Burley dissesse, né, a ideia que eu tenho da presença do Burley aí, é como se dissesse assim: olha só, eu estou aqui, sou o tabaco, a folha forte, mas eu não vou te dar um soco, né, um soco na fumada. É um tabaco extremamente agradável, é um blender que eu diria extremamente tranquilo, e como se a própria junção das duas folhas de destaque, de tempero, dissessem: vá tranquilo e desfrute. E aí a gente cabe aquela perguntinha, né? Eu pensei nesse review em função da proporção de Latakia e de Burley que tem nas duas misturas, a Obelisco, que é a que falamos, e a Grão-Vizir, que eu já fiz o bate-papo. Eu diria: qual a quantidade de Latakia que a gente quer numa determinada mistura? Cada um é que vai dizer, né? Cada um é que vai dizer. Mas eu entendo que a quantidade de Latakia que tem nesse tabaco, ela tá perfeita, né? O do Burley também tá perfeita, ok? A ideia que me parece, mais uma vez,
é que esse tabaco seja uma mistura prazerosa, né? A ideia foi essa, de proporcionar um tabaco, uma mistura prazerosa. E eu até diria que essa mistura também, né, o Obelisco, ele se propõe para os confrades que têm interesse de migrar dos tabacos aromáticos para tabacos mistura inglesa, né? Seria uma sugestão, eu recomendaria esse tabaco para aqueles confrades que queiram migrar do aromático para uma mistura inglesa, ok? Eu entendo que a ideia foi propor uma mistura honesta, tanto em composição como em termos de entrega dos sabores e também em relação ao custo, né, o custo-benefício. Essa que me parece a ideia que o Master Blend Lucas da Condado se propõe. Entregar um tabaco, uma mistura honesta, uma mistura que proporcione prazer e que seja compatível custo-benefício. Sugestão de acompanhamentos, né? Eu entendo que cabe bem com um café com uma leve essênciazinha de baunilha, de avelã, de amêndoa. Entendo que cabe bem com uma cerveja escura, né? Entendo que cabe bem com cervejas de trigo, né? Eu gostei dele nessa proposta. Ok, gente? Então, eu entendo que é mais ou menos essa a ideia do Obelisco, beleza? Vou continuar por aqui, né? Desfrutando dessa mistura nesse Canadian da Bazanelli. Ok, meus amigos? Me desculpem aí se houver alguma falha. Por favor, aqueles que assistirem, comentem, deem lá o seu like, o seu dislike, se inscrevam no canal e principalmente comentem o que acharam das minhas impressões e principalmente, se tiverem condição, entrem em contatos com a Condado Tabaco e experimentem essa mistura. Repito, não estou ganhando nada para isso. Isso aqui não é propaganda, estou apenas fazendo as minhas impressões para que os confrades possam conhecer um pouquinho dessas opções que estão surgindo a nível nacional. Ok, amigos? Um abraço a todos, tudo de bueno, até a próxima oportunidade.